Oi, sétimo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos na página 41, 42, 43 e 44, né? São 4 páginas que nós precisamos terminar para dar prosseguimento para as outras unidades, para outra unidade, tá bem? Então, nós temos ainda um catatal de exercícios lá no caderno de atividades, da página 21 até a página 30, são 9 páginas para a gente terminar. Mas aí eu acho melhor deixarmos para terminarmos na live, ok? Então, agora a gente vai terminar a prática da escrita, na página 41 até a 44, né? E para encerrar esse assunto dessa unidade, tá bem? Então, esse texto, ele vai falar de uma crônica. Nós trabalhamos crônica este bimestre. Vocês sabem que a crônica, então, ela está relacionada aos fatores do cotidiano. Geralmente, ela vem segundo ao que o autor vivencia no seu dia a dia e ele resolve, então, escrever a respeito daquilo, não é? Então, a crônica, ela tem essas características de serem rápidas, breves, ela ter pouco personagem ou nenhum personagem, que o autor é o próprio personagem de todo o conteúdo, né? Geralmente, ela está em primeira pessoa, mas nada também de aparecer em terceira pessoa, ela pode aparecer em terceira pessoa. E a crônica, então, ela é um gênero textual mais jornalístico, tá bem? A gente trabalhou isso neste bimestre, tá? Inclusive, vai cair uma crônica na prova de vocês, para vocês analisarem, tá? Então, vamos lá. O texto é do Luiz Henrique Pelanda, no blog do escritor, e esse texto, ele fala dos comentários a post. Todo mundo sabe, todo mundo tem rede social, todo mundo sabe, quando você posta alguma coisa, alguém vai lá e comenta, né? Ou curte, ou sinaliza com os emoticons, com os emojis lá, com os gifs, ou mesmo vai lá e faz o comentário. Muitas vezes esses comentários, eles são agradáveis, ou eles são de incentivo, né? Quando você posta uma foto bonita, ou quando você, de repente, não tá bem, alguma coisa assim, né? Mas às vezes também ele pode ser depreciativo. O que é depreciativo? Pode trazer, por exemplo, um comentário que seja negativo àquilo que você pôs, que você colocou, né? Então, o comentário a post seria isso, tá? É isso. Então, aqui a gente vai trabalhar com a escrita num blog pelo escritor Luiz Henrique Pelanda. Ele conta, eu não vou ler o texto, vou falar para vocês assim rapidamente o que é. Ele conta que quando ele esteve em Lages, ele acabou então tendo as suas impressões sobre a cidade de Lages, né? E no início do texto dele, ele já cita Rubem Braga, que é um outro cronista famoso. Esse cronista, ele faz uma citação direta do Rubem Braga, dizendo assim: entre as 10 coisas que fazem a vida valer a pena, está a seguinte: sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas, né? Então ele fala que muitas vezes nós estamos diante de uma cidade e mesmo na nossa cidade, nós não vimos todas as coisas que tem para ver ainda. E que muitas vezes a gente passa por uma rua, ou uma casa que a gente nunca prestou atenção, ou uma rua que a gente nunca prestou atenção, ou a pedra no chão, né? Então, às vezes, uma igreja, às vezes nós não conhecemos a nossa cidade. E muitas vezes nós somos surpresos por passar por algum lugar que a gente nunca tinha visto. Então ele fala isso das primeiras impressões. A primeira impressão dele também é que nós não devemos pegar as coisas e levar para nossa casa. Ele faz um exemplo da pedra, que ele cita uma metáfora, né? Então ele, por exemplo, ele viu uma pedra portuguesa caída no chão, né? E ele levou para casa. E ele faz uma consideração que ele coloca essa pedra lá na gaveta, mas essa pedra não é dele, né? Essa pedra não é nossa. Nós não podemos retirar as coisas do lugar e levar para nós, né? Ela continua sendo pertencente àquela cidade, né? Então, muitas vezes as pessoas vão viajar para alguns lugares e elas querem levar aquilo como lembrança. É diferente o que eu estou falando daquelas ideias de souvenir, né? Que, por exemplo, eu vou para Acapulco, passar as minhas férias lá, mergulho no mar de Acapulco, faço tudo que eu tenho que fazer na cidade maravilhosa, me divirto, e quando eu venho embora, eu passo na lojinha de souvenir, compro, né, na lojinha de souvenir um presentinho para alguém para lembrar que eu estive em Acapulco e lembrei-me de você, tá bem? Então, neste caso, é diferente do que você retirar as coisas do lugar e levar para casa. Não é teu. E ele fala que se você abrir a gaveta, a pedra vai estar lá, rosnando para você, porque ela não pertence a você. Ela é da cidade, ela não pertence a ninguém. É uma metáfora, tá? Então, na primeira parte, ele fala sobre isso.
Na segunda parte, ele fala de Lages, que é uma cidade de Santa Catarina, na Serra Catarinense, né? E aí, ele fala que ia passar pelas ruas, qual a sensação que ele teve diante disso, tá bem? Mais uma vez ele faz a metáfora, que ele se sente como um cristal gelado lá, porque é uma cidade fria. Santa Catarina tem um inverno, né? O sul tem um inverno rigoroso. Então ele fala isso, né? E ele faz também a referência com as pedras. Lages se refere à pedra. E aí, na 18, que é a parte mais legal do texto, que ele fala que aí a gente já sabe que ele conhecia a cidade, porque ele teve lá nessa cidade e ele conhece essa escola. Só que essa escola está passando por uma construção. E a construção dessa escola, ela está coberta por uma malha azul. E ali ele faz uma terceira metáfora. Ele fala que parece que o céu desceu para essa escola, ou que parece então uma vela num navio enfunado pelo vento, né? E aí, né, ele para tirar uma foto da escola, porque ele achou aquilo tão bonito, e ele encontra um homem. E este homem, primeiro fala para ele, né, que ele não está acostumado com... É agosto, é mês de vento, você sabe. O homem fala para ele, daí o homem chama ele de você. E ele fala, aham, sei. Só que na verdade ele não sabe, porque ele não mora ali. Ele não sabe que agosto é mês de vento. E aí ele faz algumas informações pra gente, porque agosto é um mês específico. As pessoas falam que agosto é o mês do cachorro louco, né? Agosto é aquele mês que ainda é inverno, mas já está começando está querendo começar outra estação. Então, e é um mês muito longo, né? É um dos meses mais longos do ano. Então, muita gente coloca muita coisa, muito misticismo sobre o mês do agosto. E ele fala isso, né? Ele fala assim, é agosto, ventos, desgostos, cachorro loucos, tanto faz, tudo tem dentes, né? Tudo nos morde. Para dizer alguma coisa, faça um comentário igualmente avoado. Parece até que o céu caiu em cima dessa escola, veja. Ele olha primeiro para o azul da malha, depois para o azul do céu e finalmente para mim. Está meio cabreiro. Cabreiro é uma palavra que nós usamos muito aqui na nossa região. Está cabreiro é estar desconfiado, né? E pergunta, o senhor é poeta? Então veja que aqui mudou o tratamento. No primeiro momento o homem pergunta para ele, o homem se dirige a ele falando de você. E no segundo momento o homem fala de senhor, tá bem? Então, neste caso, a gente vê que mudou o tratamento, né? Parece que o homem ficou meio desconfiado dele, porque ele não pertencia àquele lugar, né? Então, e ele termina a crônica dele falando que o Rubem Braga não era tão otimista, e ele também não é otimista, né? Mas eles concordam em alguma coisa, que coisas lindas e surpreendentes podem acontecer, apesar das nossas expectativas não serem boas, tá? Então ele termina essa crônica de modo bonitinho, né? Com um tom de esperança, tá bem? Então, número 1. O tema da crônica de Pelanda é o olhar das pessoas sobre as cidades. Que viagem de Pelanda inspirou a crônica? É uma viagem a Lages, em Santa Catarina. 2. No início do texto, ele expõe seu ponto de vista, apresentando a opinião de outro cronista, o Rubem Braga. Qual é a opinião de Braga sobre como olhar uma cidade? Então, vale a pena sair pela primeira vez nas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas, né? Se você for lá na 25, na parte 25 do texto, você vai encontrar o que o Rubem Braga fala, tá? Mas eu acabei de dizer aí também. Letra B. Que particularidade sobre essa ideia Pelanda apresenta? Que toda cidade é estranha, né? E toda vez será sempre a primeira. Aqui estranha, gente, não quer dizer que é estranha que nem eu, que sou uma pessoa esquisita. Não é isso, entendeu? Estranha quer dizer que você não conhece ela totalmente, tá? Significa que você não se aventurou totalmente, não conhece todas as ruas. Então, vocês que moram em Siqueira Campos, vocês moram aí desde que nasceram. Eu aposto que não conhecem todas as cidades do lugar, né? Então, eu moro aqui em Joaquim Távora há quase 40 anos. Eu também não conheço todos os lugares. Tem umas entradinhas, umas cidades que dão para o sítio, que eu não conheço. Por quê? Porque eu nunca tive a vontade de conhecer também, né? Então, é isso que ele fala na letra B. Letra C. Que palavra ou expressão introduz o ponto de vista de Pelanda? É o verbo acrescento. Lembrando que você tem que colocar isso entre aspas, tá bom? 3. No último parágrafo, o cronista volta a mencionar Rubem Braga, dizendo:
Concordo com ele. Coisas lindas e surpreendentes acontecem. Que situação da viagem na crônica comprova essa ideia? Então, o fato, né, de a escola estar sendo reformada, e ele vê aquilo como uma metáfora. Aquela malha azul cobrindo a escola, dando o tom do azul do céu, né? Ou ainda, com a semelhança de uma malha aparecendo um vento, né? Que estava, por exemplo, inflando as velas de um navio. Certo? 4. Essa situação é objetiva, ou seja, realmente aconteceu ou é fruto da imaginação do cronista? Explique. Aqui a gente vê duas respostas. No primeiro momento, a gente vê que realmente tem uma situação real, porque tem uma escola que ele já conhece passando por uma construção coberta com uma malha. Isso realmente aconteceu. Mas o que ele viu nisso, o sentido que ele tomou disso, o que ele interpretou essa malha, a imaginação dele criou. Então tem duas situações, né? Tem aqui realmente acontece a escola sendo passando por uma construção, uma reconstrução e a malha cobrindo a escola, e a outra parte é a imaginação dele, tá bom? Aí se vocês quiserem falar do que a imaginação dele falou, também pode. 5. O cronista utiliza duas formas de tratamento em seu texto. Identifique-as. É a que eu tinha falado agora há pouco. É você e senhor. B. Explique o uso que ele faz dessas formas. São mais formais ou informais? Bom, vamos por parte. Você é um pronome de tratamento. Você é um pronome de tratamento informal, que eu uso para o meu dia a dia, para as pessoas com intimidade, né? Para as pessoas que eu tenho intimidade, que são meus amigos, que eu conheço, tá? E senhor é um pronome de tratamento cerimonioso. É naqueles casos que eu uso com respeito para o avô, para a avó, muitas vezes para o pai, para a mãe, para os senhores que eu não conheço, tá bem? Hoje em dia não está muito em desuso isso, mas ainda acontece. Nós moramos em cidade pequena, graças a Deus, ainda nós usamos senhor para as pessoas com tom cerimonioso, né? Eu acho bonito, tá bem? Então aqui neste caso, você pode falar que, né, o você é para pessoa, é um pronome de tratamento íntimo, e senhor é um pronome de tratamento cerimonioso, ou seja, respeitoso, tá bem? Exercício 6. Acho que o Braga não era bem um otimista, nem eu o sou. Outro modo adequado de construir essa ideia com o verbo ser é: acho que ele e eu não somos otimistas. E daí você tem que explicar a concordância verbal. Bom, tem duas pessoas de discurso diferente e neste caso, então, o verbo vai para o plural, tá bem? O pronome vai para o plural porque são duas pessoas diferentes. Eu e o Braga, tá bem? Então, vai para o plural. O exercício da página 43, ali, o exercício 7, tá falando de um comentário que teve no post dele, no blog dele. A Valéria manifestou dizendo que ela gostava muito dele, que ela ficou conhecendo ele através de uma amiga, que às vezes ele falava as coisas e ela entendia como se fosse, né, os pensamentos dela e tal. Enfim, e ela fala, né, que a interpretação dele são parecidas com o que ela pensa. Tá, muito bem. O texto não tem assinatura. Que informações há sobre quem o escreveu e quando? Não tem assinatura, mas logo no início do texto você já vê que o nome da pessoa é Valéria e ela escreveu no dia 19 de julho de 2017, às 7h58 da noite, tá? Então, o nome e a data estão antes do texto. 8. Ao fazer um comentário a um post, a pessoa tem uma intenção em particular. A quem se dirige o comentário escrito no post? Ao autor, né? Ao Luiz Henrique Pelanda, ou ao autor do blog. Você pode colocar qualquer dessas respostas que está certo. Letra B. Assinale as afirmações corretas sobre os leitores do texto. Então, o texto destina-se ao cronista e aos demais leitores do blog, né? Porque quem assina, vê o blog dele, vai ver também, ou vai poder também comentar sobre o comentário dela, ou apenas ver o que ela escreveu, tá? Então, a primeira e a segunda. Letra C. Qual é a intenção comunicativa fundamental do comentário lido? Criticar, elogiar, fazer perguntas ou sugerir algo? Elogiar. Ela elogia ele, né? Ela até fala que os dois têm pensamentos parecidos. D. A frase final, belo texto, reforça essa intenção comunicativa? Explica. Reforça, porque elogia o texto. Tá certo? E aí, na página 44, exercício 9, vai falar dos comentários.
No comentário lido, há uma opinião sobre o trabalho do cronista com base em argumentos. Assim, responda. Os 3 primeiros parágrafos do comentário retomam ideias da crônica. Quais? Que opinião a autora do comentário acrescenta a elas? Tá, então, na verdade, ela fala que as pessoas se surpreendem ao visitar uma cidade, né? Ou mesmo quando andam pela própria cidade, tá bem? Muito bem. B. No 4º parágrafo, o autor explica como começou a ler o blog de Pelanda. Quais são os 2 motivos que ela apresenta para ter se tornado uma leitora constante das crônicas dele? Ela percebeu que nas crônicas dele tem um convite à reflexão de ideias e se identifica com os comentários que ele faz. 10. Provavelmente você já leu outros comentários em sites, blogs, redes sociais, Facebook, WhatsApp, Insta, sei lá, quantas coisas que tem neste mundo aí do meu Deus, né? Então, você já viu outros comentários. Esses comentários são marcados pela subjetividade ou pela objetividade? Explique. Vou dizer de minha opinião. Geralmente, esses comentários, eles vêm recheados com opiniões próprias. Então, por isso, ele é subjetivo, tá? Subjetivo significa que o autor daquele comentário, ele coloca aquilo que ele pensa sobre o que ele está escrevendo, tá bem? Observe alguns termos usados para organizar o texto do comentário. Uma amiga minha falou dos seus textos, então comecei a ler e virei sua fã, porque a cada texto eu percebo um convite à reflexão. Além disso, eu me identifico com seus comentários. Qual termo organizador? Indica uma ideia, será somada a outra, já mencionada, e que as 2 ideias levam a uma mesma conclusão? É a locução além disso, tá? Porque vai dar a ideia de que eu falei algo e além disso eu vou acrescentar outra coisa. B. Indica uma conclusão provocada pelo que foi dito antes? Então, o então também ele vai reforçar aí uma certa conclusão daquilo que eu estou falando. E C. Apresenta um motivo para o que foi dito antes? Por quê? O porquê ele é explicativo, né? Então, por isso que ele é colocado aí na letra C. 12. Releia esse trecho do comentário à crônica. Qual de nós não se surpreendeu ao visitar uma cidade até então desconhecida? Explique a concordância verbal de surpreender nesse enunciado. Então, o verbo está na 3ª pessoa do singular e concorda com o pronome qual, beleza? Com isso, a gente encerra essa parte da nossa matéria, né? A gente encerra essa parte da apostila do volume 2, né? Dessa unidade. E aí, nós não vamos fazer o projeto de escrita, né? Então, o finalzinho da página 44, 45 e 46 lá, vocês não precisam fazer também, não é para produzir o texto. E aí vai ficar para vocês fazerem uma tarefa para a live de semana que vem. Página 47, 48, 49 e 50. Então, são 3 páginas no Organize as Ideias e no Hora do Estudo. O que essas páginas fazem? Elas são o final daquela unidade e ela faz uma retomada, um resumo de tudo aquilo que a gente já estudou. Por isso que é importante vocês fazerem sozinhos para ver se há alguma dúvida, tá bem? Então, vocês vão fazer essa tarefa que está na página 47 até a página 50 da apostila de vocês. Vamos fechar essa unidade para começarmos o cordel depois, tá bem? E nós vamos resolver, né? Eu vou corrigir com vocês lá na live de terça-feira, tá bem? Então, um abraço para todos, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!